Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E que alegria podermos estarmos de volta aqui nesse nosso canal do YouTube, aproveitando esse tempo a qual nós estamos vivenciando, tempos difíceis, onde então somos recomendados a poder então permanecer em casa. Assim temos a oportunidade de poder também retomar esse nosso canal, trazendo mais uma vez a palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas também a esse nosso canal. E queremos contar com a sua oração para poder jamais parar, né? Poder continuar, dar prosseguimento a esse nosso canal, trazendo sempre a palavra de Deus para você, meu querido irmão e irmã. Para aqueles que não me conhecem, sou o Diácono Everson, aqui da Diocese de Santo André. E seja muito bem-vindo a esse nosso canal, compartilhe, divulgue, deixe seu like, seu comentário aí nesse nosso canal, para que nós possamos aí também interagir, né, nesse tempo onde temos muitas pessoas em casas. E que bom poder tê-lo aqui novamente. E hoje nós vamos então meditar, refletir a liturgia do quarto domingo da Quaresma. Estamos aí nos aproximando do final dessa nossa caminhada, tempo da Quaresma, e queremos então abrir o nosso coração para permitir que a palavra de Deus venha nos iluminar. A primeira leitura desse quarto domingo da Quaresma está lá no livro de Samuel, capítulo 16, versículos 1b, depois versículos 6, 7, depois versículos 10 a 13a. O salmo é o Salmo 22, e a segunda leitura é tirada da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 8 a 14. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 8 a 14. E o Evangelho, a qual eu convido a você tomar comigo para reflexão, o Evangelho de São João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Evangelho de São João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Que vai nos narrar o seguinte: Jesus ia passando, quando viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem eles nem seus pais pecaram, mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. É preciso que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Disse-lhes: então, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que sempre viam o cego pedindo esmola diziam: não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez barro, aplicou nos meus olhos e me disse: vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: onde ele está? Ele respondeu: não sei. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Ora, foi num dia de sábado que Jesus tinha feito barro e aberto os olhos ao cego. Por sua vez, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: ele aplicou barro nos meus olhos e eu fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram então: esse homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Voltaram a interrogar o homem que antes era cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e que tivesse começado a ver, até que chamasse os pais dele. Perguntaram-lhes: este é o vosso filho que dizeis ser nascido cego? Como é que ele está enxergando agora? Os seus pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego. Como está enxergando, não sabemos, e quem lhe abriu os olhos também não sabemos.
Perguntai a ele, é maior de idade e pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Foi por isso que os pais disseram, ele é maior de idade, perguntai a ele. Os judeus outra vez chamaram o que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu, se é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram, que ele te fez? Como é que foi que te abriu os olhos? Ele respondeu, já vos disse, e não me escutastes? Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo, dizendo, tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde ele é. O homem respondeu-lhes, isto é de admirar, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é piedoso e faz a sua vontade, este ele ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tinha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam-lhe, tu nascestes todo em pecado e nos queres dar lição? E o expulsaram. Jesus ficou sabendo que o tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe, tu crês no Filho do Homem? E ele respondeu, quem é, Senhor? Para que eu creia nele. Jesus disse, tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Ele exclamou, eu creio, Senhor. E ajoelhou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram, porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes, se fosseis cegos, não terias culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, estamos então aí chegando à reta final dessa nossa caminhada em preparação à Páscoa do nosso Senhor, onde dentro de alguns dias estaremos então celebrando a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E a Quaresma é um convite a podermos então voltar para o Senhor. Nesses tempos difíceis da qual então nós estamos vivenciando, é uma oportunidade de deixar-nos iluminar pela palavra de Deus. E hoje, Jesus se declara luz do mundo. É essa luz que infelizmente está faltando na vida de tantos irmãos. Luz para que nós possamos enxergar o que realmente dá sentido à vida, à existência do ser humano. Muitas pessoas, infelizmente, estão cegas. Estão como esse cego de nascença. Não conseguem enxergar o verdadeiro sentido, a razão da existência do ser humano, depositando sua confiança apenas nas coisas materiais, buscando apenas os prazeres que o mundo oferece. Então é um apelo para que nós possamos nos converter. E diante desse tempo de pandemia que estamos então sendo acometidos, é uma ótima oportunidade de fazermos uma releitura da nossa vida, de podermos perceber também se nós não estamos, de alguma certa forma, cegos, apenas buscando os prazeres que o mundo oferece, as coisas terrenas desse mundo. São coisas que trazem uma certa felicidade, mas passageira. E nós precisamos orientar a nossa vida para aquilo que é eterno, aquilo que realmente dá sentido. E isso somente Deus pode nos ofertar. É isso que Jesus faz no Evangelho de hoje, a esse cego de nascença. Pois bem, nós temos então no Evangelho Jesus que, mais uma vez, está caminhando e encontra esse cego de nascença. E olha só o questionamento, a preocupação dos discípulos. Mas não fique surpreso pela pergunta deles. Era comum na época de Jesus, então, as pessoas se questionar. Se nascesse alguém, por exemplo, com uma deficiência, as pessoas então se questionavam, quem pecou, ele ou os pais?
E Jesus então vai dizer, olha, nem ele nem os pais, mas isso é para que a glória de Deus se manifeste. Então, meus queridos amados irmãos, podemos extrair aí já uma riqueza desse evangelho. Muitas vezes nós também somos acometidos de enfermidades, de dificuldades, tribulações, e nos questionamos: onde foi que eu errei? O que aconteceu? O porquê disso? E não conseguimos enxergar que muitas vezes essas situações adversas na nossa vida é para o nosso crescimento. É para poder então nós enxergarmos que estamos errando numa situação e precisamos mudar. É para que a glória de Deus se manifeste em nossa vida. E muitas vezes ficamos então preocupados com o que aconteceu, onde está o erro. Não, não é para isso. Essa situação é para crescermos, para a glória de Deus se manifestar na nossa vida. E assim, se nós conseguimos enxergar, com certeza vamos então melhorar enquanto seres humanos. Então Jesus, dado a resposta aos discípulos, ele vai lá, cospe no chão, faz saliva. Pode parecer um gesto grosseiro de Jesus, mas não é. Se nós, é claro, entendermos o sentido, não levarmos ao pé da letra. Vamos lá. A questão da saliva, o cuspir no chão. A saliva é algo de intimidade. É algo que nós somos, então, nesses tempos, convidados a evitar, porque a saliva, ela transmite o vírus, Então é algo íntimo. E Jesus cospe no chão, faz barro. O barro nos remete ao livro do Gênesis. João, ele vem trazer para nós que Jesus é o Messias, o que veio criar o homem e a mulher nova. Então Jesus, ao cuspir, fazer barro, ele está mantendo uma intimidade e está formando um novo homem naquele cego, para que ele possa realmente enxergar o sentido da sua existência. E olha só o que acontece. Jesus não faz o barro, passa no olho e pronto, ele está enxergando. Não, ele diz, olha só, vai e lava lá no lago de Siloé, que quer dizer enviado. João faz questão de dizer isso. E quem é o enviado do Pai? Jesus. Ele que foi enviado para poder então formar, trazer o homem novo, a mulher nova. Mas ele não pode fazer isso sozinho, ele quer contar com a nossa colaboração. É preciso nós manifestarmos também o nosso desejo de sermos gerados novamente. E aquele homem, ele vai, se lava e volta enxergando. Mas olha só como é interessante. Jesus se revela a luz do mundo. E sabemos muito bem que a luz, quando nós passamos muito tempo no escuro, ou nas trevas, como diz o Evangelho de São João, nós não conseguimos enxergar direito, porque a claridade dói. E aquele homem, então, ele volta, mas não enxergando perfeitamente. Por quê? As pessoas questionam, olha só, não é ele que era cego? Como está enxergando? E ninguém sabe dizer. E vão perguntar para ele, é você mesmo que está mendigando ali? Sim, sou eu. E quem te fez isso? Como que ele fez? Olha, quem é, não sei. Ou seja, ainda não conhece Jesus Cristo. Fez a experiência da graça de Deus, mas ainda não o conhece. E isso vai se dando gradativamente na vida de todo ser humano. Não é apenas um encontro com Cristo que vai me revelar quem Ele é de fato. É preciso estabelecer uma intimidade com Ele, crescer nessa intimidade. Então percebe que esse evangelho é um evangelho catequético, que nos revela também como se dá a catequese do Cristo. Nós primeiramente temos um encontro com Ele e vamos então aprendendo quem Ele é, até finalmente podemos então ali dizer, ou como esse cego, enxergar plenamente quem é Jesus, o Filho de Deus, que é o que ele faz ao final do Evangelho, ao se prostrar diante de Jesus. Mas olha só, ainda antes disso, algumas pessoas nos chamam a atenção nesse Evangelho. Nós temos aí, primeiramente, os seus vizinhos, que não sabem se é ele, se não é. Temos aí, então, os fariseus, que dizem, olha, esse homem não vem de Deus. Ou seja, um primeiro grupo que não conhece, não sabe quem é Jesus. Um segundo grupo que não quer saber, que não quer ser alcançado pela luz de Cristo. E temos ainda um outro grupo que, ou seja, são os pais,
o pai daquele cego de nascença. Eles sabem que foi Jesus que fez o milagre, que fez ele enxergar novamente. Mas eles preferem se omitir, com medo de ser então ali expulso da sinagoga. Porque aqueles que professarem a sua fé, dizendo que Jesus é o Cristo, o Messias, serão expulsos da sinagoga. Então percebe que nós temos então vários tipos de pessoas, uns que estão presos ao seu comodismo, que não querem se encontrar com a luz, outros que se omitem, lavar as mãos, outros que são indiferentes, tanto faz, tanto fez. E temos aquele que foi o autor de toda essa situação, o cego de nascença, que foi curado, ou seja, passou a enxergar, fez a sua parte e que está buscando ali descobrir quem é Jesus. E ele então começa a enxergar. Quando questionam, e você, o que diz dele? Ah, ele é um profeta, ou seja, passou de alguém que era uma pessoa comum a profeta, e no final ele vai dizer que Jesus é o Senhor. Então, meus queridos amados irmãos, esse evangelho revela para nós a pedagogia de Deus na nossa vida. Assim também Deus quer se dar a revelar a nós. Ele se revela a nós, melhor dizendo. Mas é preciso que nós então façamos a experiência. Não basta apenas o encontro com Jesus. Como muitos irmãos infelizmente dizem, encontrei Jesus. Ele nunca esteve perdido, né? Nós que nos perdemos muitas vezes. Mas é preciso ter esse encontro e fazer a experiência, permanecer com Ele. Porque muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. A primeira leitura de hoje, extraída do livro de Samuel, narra para nós a eleição de Davi como rei de Israel. E olha que interessante, Samuel, que foi enviado por Deus para a casa de Jessé, ele chega lá ao olhar então o irmão mais velho de Davi, uma pessoa forte, né? Toda malhada, corpo definido. Ele fala, não, é esse que vai ser o rei de Israel. E Deus diz, não. Manda ele chamar os outros e chama todos os irmãos. Quando chega então ali ao final, ele então vai perguntar, Samuel pergunta a Jessé, escuta, se todos seus filhos estão aqui? Ele diz, não, tem um, que é o mais novo, que está lá pastoreando as ovelhas. Manda chamá-lo. Nós não iremos sentar à mesa antes que ele venha. E ali então, ao chegar Davi, uma pessoa bela, mas nada de esplendoroso, nada daquela pessoa bombada, forte, uma pessoa comum, simples. E Deus diz para Samuel, unja esse aí, porque esse é o novo rei de Israel. Ou seja, Deus, ele não vê as aparências, ele vê o coração. Infelizmente, muitas vezes nós vemos somente a aparência. Nossa, aquela pessoa é bonita, maravilhosa. Mas quando você dialoga, conversa com a pessoa, você percebe que o seu interior está vazio. E Deus não é assim. E ainda bem, né? Deus olha o coração. E assim também, meus queridos amados irmãos, não podemos deixar nos envolver pela aparência. É preciso acreditar como Deus acredita em cada um de nós, seres humanos, que fomos gerados à sua imagem e semelhança, mas que precisamos resgatar essa imagem que o pecado roubou de nós. Viver como filhos autênticos de Deus. E é por isso que, infelizmente, estamos passando aí, né, por esses tempos de crise, porque o ser humano está cada vez mais se afastando da sua essência, está cada vez mais apagando, deletando, né, em tempos virtuais, podemos dizer assim, deletando a imagem e semelhança de Deus que está dentro de cada um de nós. E é preciso voltar, é preciso resgatar essa imagem, é preciso crescer, não somente tecnologicamente falando, né, cientificamente falando, mas humanitariamente falando. E é o que nos chama a atenção a campanha da fraternidade desse ano. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Somos chamados, então, a ter os mesmos sentimentos de Cristo, como já nos testemunha Santa Dulce dos Pobres, um belo exemplo, modelo em que a Igreja canonizou, porque é uma mulher que de fato soube viver e resgatar a sua identidade, a imagem e semelhança de Deus. E esse é o convite da campanha da fraternidade para nós.
porque o Senhor é o pastor que cuida das suas ovelhas, como o Salmo de hoje nos afirma. O Senhor é o meu pastor, não me falta coisa alguma. E o Senhor tem um banquete reservado para cada um de nós. Mas é preciso que nós então caminhemos, melhor dizendo, em verdes prados, campinas, porque o Senhor quer oferecer sempre o melhor para nós. E para que isso aconteça na nossa vida, Paulo nos chama a atenção na segunda leitura de hoje. É preciso nós, então, que fomos iluminados pela luz de Cristo, como o Evangelho nos diz, Ele que é a luz do mundo, precisamos agir com tais atitudes, tais sentimentos. Bondade, mansidão, preciso fazer a diferença. É preciso viver os sentimentos de Cristo. E tudo isso, para que as obras de Deus sejam manifestas na vida de cada um de nós, precisamos então resgatar essa identidade que já está em cada um de nós, que foi nos marcados no dia da unção também do nosso batismo. Davi, na primeira leitura, foi ungido como rei. Nós também fomos ungidos, sacerdote, profeta e rei, marcados com o selo indelével, a marca de Deus na vida de cada um de nós. Por esse Deus que nos ama, e esse amor dele é tão grande que ele se entregou na cruz por cada um de nós. Portanto, os meus queridos amados irmãos, ouvindo o apelo de Paulo, que nós possamos viver como filhos da luz, para que os frutos da luz, que chama-se bondade, justiça, verdade, seja manifesto na nossa vida através de atitudes concretas. Em tempos de crise, que não entremos em desespero, que possamos ser semeadores de esperança, porque nós cremos num Deus que é o nosso pastor, que caminha ao nosso lado, que cuida de cada um de nós, que nos protege e zela pela nossa vida. Mas, para podermos então enxergarmos esse Deus, é preciso que nós também sejamos curados das cegueiras que muitas vezes nos impede de ver, de perceber, de ser iluminado, de enxergar a luz de Deus que está à nossa volta. Que nós possamos, como o cego de nascença no Evangelho, abrir-nos a essa luz de Deus, para que nós possamos enxergar quem de fato Jesus Cristo é verdadeiramente em nossa vida, e possamos proclamar com o nosso testemunho que Jesus é o Filho amado de Deus, que é o Senhor da nossa vida, é o Senhor das nossas famílias. Portanto, meus queridos amados irmãos, que possamos de coração aberto acolher essa palavra e que ela possa frutificar em nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a você, meu querido e amado irmão, que está em casa, reunido em família, que nós possamos então ouvir esse vídeo, esse evangelho, refletir essa palavra, e que essa palavra então frutifique em nossas famílias, a igreja doméstica. Não desanime, a igreja somos cada um de nós. Somos nós que precisamos muitas vezes nos reunir novamente em família porque estávamos dispersos. Que esse seja um tempo de graça para nós podermos então nos unir novamente enquanto família, nos fortalecer em família, para que assim Deus possa ser o sustentáculo da nossa casa, da sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de Santa Dulce dos Pobres, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Rezem por mim, pelo nosso canal. E até o próximo, se Deus assim nos permitir. Espero por você. Um abraço fraterno.